Olá, pessoal! Eu sou a Graziele do Vale, engenheira química da Migra Ambiental, e trouxe para vocês 5 erros graves que são cometidos na fase de concepção e que podem comprometer um projeto de tratamento de efluentes. E o mais importante, o que fazer para evitá-los? Na fase de projeto, a concepção do tratamento deve representar a melhor configuração possível para um ETE, em função do efluente a ser tratado e dos objetivos do tratamento. É isso que vai determinar a escolha e a ordenação das operações unitárias do processo. E vamos ao primeiro erro: achar que esgoto é tudo igual. Apesar do esgoto doméstico ter características previsíveis, ele ainda pode apresentar variações em decorrência de fatores como o costume dos habitantes da região, influência da água de chuva, no caso de interligação com galerias, malhas de restaurantes na bacia de contribuição, entre outros. Já o efluente industrial possui características próprias, inerentes aos processos fabris. Suas características químicas, físicas e biológicas variam de acordo com o ramo da atividade da indústria, com a operação, com as matérias-primas utilizadas. Para que sejam avaliados os parâmetros e suas concentrações, é necessário que uma amostra seja coletada e enviada para caracterização em um laboratório credenciado. Infelizmente, por diversos fatores, essa etapa geralmente é negligenciada e os dados apresentados muitas vezes são suposições ou baseados em análises desatualizadas ou incompletas. E não é possível realizar um dimensionamento satisfatório sem a correta caracterização da alimentação. Segundo erro: não consultar a legislação local. O Brasil tem leis nos âmbitos federal, estadual e municipal que definem critérios para o lançamento de efluentes em corpos receptores ou nas redes públicas, e determinam que devem ser avaliadas as diferentes composições físicas, químicas e biológicas, as variações de volumes gerados, a condição do lançamento e o potencial de toxicidade. É um erro dimensionar o seu projeto considerando apenas os critérios da legislação federal. É preciso consultar se no seu estado ou município existem leis que regem o tratamento de efluentes. Nesse caso, valerá sempre a norma mais protetiva ao meio ambiente. Terceiro erro: não definir previamente o ponto de lançamento. O efluente resultante do tratamento também precisa ser especificado de maneira objetiva, para que não ocorram problemas de super ou de subdimensionamento. Para efluentes industriais, por exemplo, existem padrões de qualidades distintos para lançamentos em corpos receptores ou em redes coletoras públicas. Um sistema superdimensionado significa que se pagou mais do que o necessário por ele, e um sistema subdimensionado não vai atender às necessidades do projeto. Quarto erro: elaborar o estudo de autodepuração depois do projeto. O estudo de autodepuração do corpo receptor é o estudo que define a capacidade que determinado corpo d'água, seja ele um córrego, ribeirão, rio, lago, represa e outros, possui de depurar o residual de matéria orgânica e outros compostos presentes no efluente. Ele entrega quais serão as características da água após receber e diluir o efluente tratado. É um estudo necessário e é obrigatório sempre que houver o interesse de descartar qualquer líquido tratado em águas superficiais. Ele irá subsidiar, com dados técnicos, quais os valores máximos permitidos de cada composto do efluente tratado. Ou seja, quanto menor a capacidade de autodepuração do corpo receptor, maior deverá ser a eficiência da estação de tratamento de efluentes, ou menor deverá ser a vazão de lançamento. Esses dados precisam ser considerados nos cálculos de dimensionamento do projeto, pois se forem feitos depois e houver incompatibilidade entre o projeto e o estudo, pode ocasionar a não obtenção da licença de operação. Vamos ao quinto erro: não considerar o nível de qualificação e disponibilidade da mão de obra operacional. Isso porque, além de instalar a estrutura, será necessário dispor de profissionais qualificados para operá-la. Nesse quesito, os diferentes níveis de complexidade das operações unitárias disponíveis irão requerer diferentes níveis de qualificação profissional.
O arranjo tecnológico instalado deve ser compatível com a capacidade operacional local. Outro fator a ser considerado é a disponibilidade da mão de obra. Existem processos que precisam de um operador dedicado para performar bem, enquanto outros não. Então é preciso entender qual é o cenário. Agora vai um bônus para vocês. Tem outro erro que talvez seja o mais comum e que dá mais dor de cabeça para pequenos e médios empreendimentos. Subestimar a importância e complexidade de um projeto de tratamento de efluentes. A falta ou a desvalorização de um projeto pode custar caro ao longo do tempo. A prática de não contratar a elaboração de projetos ou estudos complementares, fazendo improvisos ou muitas vezes utilizando um pseudo-projeto, não é algo difícil de se presenciar, viu, gente? Então, como vocês podem ver, um projeto de tratamento de efluentes requer conhecimentos técnicos específicos e qualificação profissional. Não se pode improvisar ou delegar a profissionais sem expertise. Por isso, a escolha de um parceiro confiável e de competência comprovada é fundamental. A contratação de especialistas tem a vantagem da certeza do destino legal e ambientalmente correto, do suporte técnico necessário e certamente resultará em um ótimo custo-benefício. Espero que essas dicas te ajudem a evitar erros no seu projeto e, principalmente, evitar as dores de cabeça de ter que corrigi-los.